OEB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a honra, o prazer de contar com dois professores extremamente valiosos, extremamente competentes, para conversarmos sobre um convênio que acaba de ser assinado entre a Ordem dos Economistas do Brasil e o Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie. Então, eu apresento inicialmente o professor Vladimir Fernandes Maciel, que é coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. E também apresento a professora Maria Alejandra, que é professora muitos anos da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, e é nossa vice-presidente cultural. Professora Maria Alejandra, a palavra é sua. Continue com o programa, conversando com o professor Vladimir, e eu aqui, atentamente, farei minhas anotações sobre aquilo que vocês vão conversar ao longo deste nosso programa aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. A palavra é sua, professora Maria Alejandra. Muito obrigada, professor Manolo. Estamos aqui nesse programa com a presença do professor Vladimir, uma honra recebê-lo por ter celebrado, né, o convênio entre a Ordem dos Economistas do Brasil e o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Este convênio ele está tendo desdobramentos, né, do ponto de vista, né, do trabalho de indicadores, né, socioeconômicos, juntamente com a Universidade Itajubá. Então, é uma oportunidade para a gente conversar um pouquinho mais sobre o Centro de Liberdade Econômica e o Indicador de Liberdade Econômica. Então, gostaria de ouvi-lo já, né, sobre um pouco falar os objetivos, né, do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica que você coordena. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a oportunidade, professor Manolo, que foi meu professor na graduação, né, professora Maria Alejandra, né, vice-presidente da Ordem, com a qual a gente tem estreitado os laços e interagido com os projetos conjuntos. Bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre o centro é que o centro ele tem uma característica que é o único centro de pesquisa que é oficialmente dentro de uma universidade que está preocupado em olhar a economia brasileira e pensar desenvolvimento econômico pela perspectiva da livre iniciativa. Então, o nosso enfoque é discutir as grandes questões do Brasil, mas pela perspectiva do empreendedorismo, da livre iniciativa e, portanto, da liberdade econômica, que na nossa a leitura da história econômica brasileira, a liberdade econômica ela é muito pequena, muito ausente da nossa história. A gente tem uma história muito grande de massiva intervenção do Estado em diversos segmentos, que gerou ônus e custos, como dívida pública, inflação, e a nossa preocupação é que a gente está, desde o começo dos anos 80, com um país que tem a sua produtividade estagnada. Então, a gente está querendo pensar e analisar alternativas que não a velha alternativa, né, pode chamar neo ou velho desenvolvimentismo, né, de conduzir a economia a partir do Estado. A gente está pensando numa forma de olhar para a economia brasileira, né, pelo cidadão, pela sociedade civil, né, pelo empreendedorismo. Muito interessante, professor Vladimir, ou seja, é extremamente relevante discutir a liberdade econômica do ponto de vista do desenvolvimento econômico, particularmente nesse momento, né, que o Brasil vive, nós estamos numa encruzilhada, temos que definir, né, aspectos cruciais, né, do nosso projeto de desenvolvimento para alcançar, né, as metas sociais, a inclusão social. Então, mas como medir a liberdade econômica? Do que se trata, na verdade, essa mensuração da liberdade econômica? Então, esse é um desafio muito grande, porque quando a gente fala de liberdade econômica, a gente está falando de aspectos institucionais que estão garantindo com que indivíduos consigam fazer suas escolha do que fazer com a sua carreira, com a sua vida, com a sua força de trabalho, com a sua criatividade, com a sua capacidade de empreender, com o seu capital, né? Um ambiente onde as trocas voluntárias aconteçam
ao menor custo de transação possível, onde as pessoas têm liberdade para competir, ou seja, tem um ambiente para livre concorrência, para competição, né, entre ideias, entre projetos de investimento, e em que as pessoas tenham condições de serem protegidas legalmente do ponto de vista da sua vida e da sua propriedade. Então, esse conceito de liberdade econômica, ele abarca uma visão de economia institucional. Então, mas como é que eu meço instituições? Esse é o desafio. O Instituto Fraser, que é um instituto de pesquisa canadense, tem o índice mais consistente de liberdade econômica, que é o índice Economic Freedom of the World, EFW, é a sigla, né, do Fraser Institute, que foi pensado nos anos 80, inclusive com a presença do Milton Friedman. Então, para tentar captar esses aspectos, eles olham para 5 áreas ou 5 dimensões, que é o tamanho do governo, ou seja, quanto o governo ou o Estado pesa na atividade econômica e na sociedade. O segundo aspecto é o sistema legal e direitos de propriedade, que é a segurança jurídica e a confiança nas instituições. Terceiro é a credibilidade monetária, particularmente a história do Brasil foi marcada por problemas de falta de credibilidade monetária. Então, do Plano Real em diante, que isso passou a ser um valor muito caro para a gente. A quarta área é a liberdade para transacionar internacionalmente, ou seja, a liberdade não só para fazer comércio exterior, mas para poder viajar, para poder investir, receber investimentos estrangeiros. E, por fim, né, a quinta área é a área de regulamentação, a regulamentação sobre os negócios, sobre o mercado de trabalho e sobre o mercado de crédito. No Instituto Fraser, essas 5 áreas, essas 5 dimensões, são mensuradas através de 43 variáveis, que são variáveis com fontes de informações do tipo Banco Mundial, FMI e outros institutos que são públicos e oficiais. Então, é a partir daí que é constituída a base de dados com qual é mensurada a liberdade econômica. Infelizmente, a nota do Brasil não é boa. Então, fala um pouquinho mais sobre isso, fala sobre a nota do Brasil e dentro desses aspectos, né, considerados pelo Instituto Fraser, qual seria hoje assim, um ponto crucial para a gente realmente pensar essa liberdade econômica no desenvolvimento brasileiro? Então, hoje o Brasil, relatório que foi lançado neste mês de setembro, o relatório de 2021, os dados consolidados até o ano de 2019. De 0 a 10, a nota do Brasil é 6,63. Ou seja, a gente pensasse numa sala de aula, professora, como nós temos, o Brasil seria um aluno medíocre. Né? Ele está muito distante de ser um bom aluno. Aí alguém pode perguntar, tá, mas qual a importância disso? A importância disso é que nós somos um ambiente que acaba jogando contra quem empreende, quem trabalha, que afasta investidor estrangeiro. Então, não dá para a gente pensar em crescer e se desenvolver, reduzir a pobreza, se o ambiente para gerar atividade econômica é um ambiente que eu diria que é relativamente hostil, comparado a outros países. Agora, o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, então, se inspirou nos trabalhos do Instituto Fraser, tem se inspirado de alguma maneira nos trabalhos? E desenvolveu... Desculpa, eu só queria completar, então, que no caso do centro, o centro, quando foi criado, ele foi criado em 2000, foi fundado em 2016, uma das coisas que a gente fez foi tentar estabelecer diálogos com instituições paralelas de outras universidades. Os Estados Unidos é o país que mais concentra centros semelhantes, foi através dele e das universidades com quem a gente mantém contato, que nós conhecemos o trabalho do Instituto Fraser e hoje somos membros associados. Então, a gente faz parte desse ciclo que discute como medir, como tratar, como interpretar os dados e como agir. Você tinha me perguntado na pergunta anterior, eu não fechei, das dimensões, hoje o Brasil está com um ranking na posição 109, quer dizer, de 162 países e territórios, a gente está na 109, a gente está no pelotão inferior. E onde nós somos pior? Justamente nessa dimensão que é a regulamentação sobre os negócios, sobre o mercado de crédito,
sobre o mercado de trabalho. Então, um dos exemplos que todo pequeno empresa, aliás, toda empresa, todo pequeno empresário, toda organização reclama, que é não só pagar imposto, mas como é que o processo de pagar imposto, a nota que a gente tem de compliance, de conseguir cumprir as obrigações tributárias de forma adequada, nossa nota é 0, porque a gente gasta, em média, mais de 1.600 horas por ano, isso na média, para conseguir cumprir as obrigações do fisco. Então, é um desvio de finalidade de energia, né? Em vez de você dedicar esforço para a produção, para inovar, você gasta esforço com a área meio, né? A contabilidade, o direito tributário, que são intermediários, né? Na atividade fim. Com certeza que outros indicadores também têm apontado para essa complexidade, né, tributária, fiscal, que tem onerado, né, tem sido onerosa. Mas eu acho que vamos passar a palavra para o professor Manolo para fazer um breve comentário agora. Bom, professor Vladimir, professora Maria Alejandra, eu estou aqui atentamente ouvindo o professor Vladimir e principalmente o que ele está realizando no Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Temos uma lei de liberdade econômica, nossa, que procura exatamente diminuir todos esses gargalos que o professor Vladimir está apontando. Me chamou muito a atenção o fato dele fazer uma analogia do Brasil como se fosse um aluno, e a nota desse aluno, Brasil, está muito baixa, ele disse até medíocre, mas temos então que envidar os maiores esforços para que esse índice venha a melhorar ao longo do tempo. Então, estamos bastante atentos, estou muito atento aqui, professora Maria Alejandra e professor Vladimir, aos comentários, à entrevista que a professora está realizando. E vou pedir para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, nossa colega economista, um segundinho. E já retornamos para dar sequência a esta espetacular entrevista da professora Maria Alejandra com o professor Vladimir Maciel, do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Um segundinho. O que nos move, nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho o prazer, a honra de estar assistindo uma brilhante entrevista que nossa querida professora Maria Alejandra, professora doutora da Unicamp, lecionou durante muitos anos na Unicamp, e é nossa vice-presidente cultural da Ordem dos Economistas do Brasil. E o convidado especial é o professor Vladimir Fernandes Maciel, que é coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Professora Maria Alejandra, pode dar sequência a esta brilhante, espetacular entrevista com o professor Vladimir, e sabemos que estamos prontos para assinar esse convênio com o Centro de Liberdade Econômica. Muito obrigada, professor Manolo. Então, professor Vladimir, a influência do Instituto Fraser, acho que foi muito relevante. Eu queria saber desde quando vocês estão elaborando o indicador Mackenzie de Liberdade Econômica. Então, desde 2017, professora.
O que a gente fez com esse desafio de olhar o Brasil como um todo, né, e o Instituto Fraser mede, né, os vários países, o Brasil com desempenho inferior. E o que a gente fez foi pensar, bom, e dentro do Brasil? Porque nós somos uma federação e muito desigual. Como é que se comporta a liberdade econômica nas diferentes unidades da federação? E a gente também, baseado na metodologia que o Instituto Fraser desenvolveu para o México, para o Canadá e para os Estados Unidos, a gente fez, partindo dessa metodologia e adaptando aos nossos dados, nós criamos o Índice Mackenzie de Liberdade Econômica Estadual. Ele é divulgado desde 2017, esse ano será a 5ª divulgação, sempre em novembro, durante o nosso Fórum de Liberdade Econômica. E o que a gente tem feito é, da metodologia do Fraser, o que é possível a gente mensurar para unidades da federação e conseguir ranquear quais unidades estão melhores do que as outras, como uma forma também de promover um debate acerca de como a gente pode melhorar o país e fazer com que as unidades concorram entre si, mas não com a velha guerra fiscal, né, de fazer renúncia à torto e à direito e depois lá na frente ter um problema de arrecadação ou um problema tal qual a Ford, né, que foi em Barra de Camaçari, com uma série de incentivos e créditos fiscais, você não consegue recuperar. Mas uma competição por um ambiente de negócios onde é mais fácil abrir empresa, operar empresa, cumprir as suas obrigações e onde o Estado pese menos no bolso do cidadão, ou seja, o cidadão tem uma capacidade de consumo maior. Então, essa é a analogia que a gente fez do índice geral, a gente adaptou e divulga todo ano. E a gente está muito contente com a repercussão, porque a cada ano que tem notícia, né, os estados que estão mais bem ranqueados, né, divulgam os jornais dos estados, promovem, olha, a gente está em 5º lugar, está em 3º, estamos em 1º. E isso é o que a gente gostaria, né, fomentar um debate, chamar a atenção para isso. Muito bom. E o professor Vladimir, então, esse índice começou em 2016. Qual é a composição dele? Daqueles aspectos privilegiados pelo Instituto Fraser, vocês retomaram todos ou vocês fizeram uma nova seleção? Então, a gente retomou os aspectos que têm governabilidade por parte das unidades federativas. Então, as discussões de comércio exterior são discussões nacionais, credibilidade monetária é uma discussão nacional. Então, a gente pegou aspectos como tamanho de governo e a gente separou a parte de gasto público, não só do governo estadual, mas de todos os municípios dentro daquela unidade da federação, a parte de arrecadação, então a arrecadação de todos os municípios, a arrecadação do governo estadual e a arrecadação do governo federal naquela unidade, e o quanto isso pesa em relação à renda das pessoas. E um aspecto regulatório que hoje é medido pelo mercado de trabalho, ou seja, se o Estado tem legislação específica de salário mínimo, se a legislação nacional de salário mínimo é compatível e é específica com o nível de renda do Estado, se tem um peso muito grande de funcionalismo público em relação ao total dos empregos. Então, a gente começou a olhar qual mercado de trabalho é mais rígido e qual é mais flexível dentre as unidades da federação. Então, são esses 3 grupos que compõem atualmente o nosso índice. E aí, ao olhar para o panorama brasileiro, vocês encontraram os mesmos, assim, o mesmo quadro de diferenças regionais ou há assim, surpresas, né, na avaliação de vocês, na interpretação de vocês, quanto às diferenças, né, regionais e estaduais em termos de liberdade econômica? Olha, você sabe que foi uma satisfação a gente fazer esse índice, porque a gente acaba mergulhando dentro de cada unidade da federação. E o resultado do índice, que o nosso de 2021 vai ser divulgado agora em novembro, então de 2020, o primeiro colocado foi Roraima, né, que todo mundo fica surpreendente, deve ter havido algum erro, né, não pode ser possível isso. E a gente falou, não, os dados de Roraima estão refletindo isso, né, no relatório de 2020, né, dados de 2018, e a gente foi pesquisar, e por coincidência, na verdade não foi coincidência, o Doing Business subnacional, que foi conduzido pelo Banco Mundial o ano passado no Brasil, apontou Roraima como primeiro lugar. Quer dizer, não é uma coincidência. Então, você vai entender o histórico de medidas de gestão, etc., né, tem chamado a atenção. Como, por exemplo, negativamente,
e ainda a gente estava dando os dados aí de 2018 no índice estadual, então anterior aos atuais governantes. Mas a gente tem 2 estados muito tradicionais, muito fortes, que têm um histórico de capacidade empreendedora, mas que no ranking atual está com liberdade econômica baixa, né? Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E quando a gente conversa com os residentes, eles vão dizer, não, mas está mesmo, né? E eles vão contar desde quando, né? Eles têm essa percepção sobre isso. A gente espera, obviamente, né? A gente tem os novos governadores, né? Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, o Zema em Minas Gerais, né? O primeiro ano da gestão deles a gente vai captar agora nesse relatório de 2021, que a gente espera que melhore. Então é interessante porque não segue o padrão tradicional, né, as regiões mais desenvolvidas e as regiões mais atrasadas. Então ele lança um outro olhar para a gente, como o Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro, alguns anos atrás, ele estava muito ruim no índice e ele melhorou, a despeito de todas as dificuldades, e muito mais pelos municípios que o compõem do que o próprio governo do estado. Então tem aspectos interessantes. A gente entende que disponibilizar esse índice, somado a outros indicadores regionais, a gente consegue ter um panorama de perfil de local para investimento, de potencialidades e de desafios para cada uma das unidades da federação. Esse seu resultado é surpreendente, muito interessante, porque o nosso olhar é sempre aquele tradicional, né, de olhar o perfil socioeconômico, mas não do perfil estritamente relacionado à liberdade econômica. E aí, essas novidades em relação à interpretação dos resultados, acho que vão ser muito, muito interessantes nesse projeto, né, que a Ordem dos Economistas do Brasil está, na verdade, iniciando, né, de uma plataforma de dados onde possamos, né, interagir com o Centro de Liberdade Econômica, né, do Mackenzie, para que novas pesquisas, inclusive os profissionais economistas, possam se atualizar, né, em relação a essas informações que são cruciais no momento em que a gente precisa retomar, né, o nível de investimento e o crescimento sustentado no Brasil. Agora, quando você estava falando sobre o índice, citou o índice Doing Business, né, do Banco Mundial. Quais seria? Parece que o índice, esse indicador do Banco Mundial teve uma descontinuidade, então, nesse sentido, ainda para nós vai ser mais importante ter acesso ao indicador de liberdade do Mackenzie, porque senão não teríamos mais essa referência. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Essa é uma notícia muito importante e que foi assim, uma surpresa e uma surpresa muito negativa, né? Houve uma auditoria dos dados do Doing Business e foi relatado, isso está público, né? Que parece que houve para alguns países, particularmente com a China, houve uma melhoria de alguns indicadores, algumas dimensões do índice. O Doing Business é um índice que ele é feito com coleta primária de informação, com entrevistas, né, com empresários, com empreendedores ou com lideranças. Então, é um índice muito caro de ser feito, porque, se imagina, para todos os países do mundo, tem que ter uma subequipe, que tem que ter uma amostra, né, de entrevistados, né, e é assim que ele é feito. Quando é feito o índice subnacional, como foi o caso do Brasil, geralmente, né, aliás, a regra o índice tem que ser demandado a partir, por exemplo, de um órgão de governo, ou de entidades privadas para o Banco Mundial fazer. O Banco Mundial cobra por isso, e ele cobra do setor privado, né? Ele não aceita recursos que venham do governo para calcular. Como teve esse problema, houve paralisação. O Banco Mundial decidiu, para não criar problemas maiores de credibilidade, romper. Nesse sentido, nós do Centro estamos muito próximos da Secretaria de Modernização do Estado, ajudando a adaptar as metas, que a gente tinha metas no Doing Business, para pensar metas a partir do índice do Fraser de liberdade econômica e outros para compor uma cesta de indicadores e trabalhar para suprir essa ausência do Doing Business subnacional através do nosso índice de uma forma ampliada. Nós estamos estudando a possibilidade da continuidade, mas muda a nossa estrutura, inclusive, porque é uma estrutura de pesquisa primária, enquanto o índice atual a gente trabalha com dados secundários. Então, vai ter um desafio que ainda estamos em discussão e projeto.
Muito obrigada pelos esclarecimentos, acho que são extremamente oportunos nesse momento, particularmente na relação, né, que eventualmente possa vir a ter agora com essa descontinuidade do Doing Business. Agradeço muito a sua participação e passo finalmente a palavra para o professor Manolo para encerrar o nosso programa. Bom, mas ainda temos um tempinho, professora Maria Alejandra, e gostaria que você conversasse um pouco para os nossos colegas economistas sobre essa plataforma fantástica que esses dois jovens economistas da Universidade Federal de Itajubá estão realizando para ser desenvolvida pela Ordem dos Economistas do Brasil. Então, a nossa homenagem aos professores Vitor, ao professor Moisés, por essa plataforma que estão realizando. Você tem apenas uns 30 segundos para falar sobre essa plataforma. Eu só posso anunciar que a gente vai fazer um programa com os professores Vitor e Moisés para falar mais sobre a plataforma, em que o professor Vladimir vai ter uma contribuição fundamental, trazendo para nós essa riqueza do índice, do indicador de liberdade econômica. E terminando, eu diria que o trabalho dos professores Vitor, Moisés, professor Vladimir, em conjunto com a Ordem dos Economistas do Brasil, vai aprimorar em muito as informações que os colegas economistas terão à sua disposição. Estamos organizando um conjunto de informações extremamente relevantes. E, no final, agora só tenho que agradecer a presença do nosso querido professor Vladimir Fernandes Maciel. Fico muito honrado em ele ter lembrado que eu fui professor dele na graduação e fico honrado em ver a brilhante trajetória do professor Vladimir. E também agradeço a nossa vice-presidente cultural da Ordem dos Economistas do Brasil, a professora doutora Maria Alejandra Madi, professora da Unicamp, pela excelente entrevista que desenvolveu com o professor Vladimir. Obrigado a ambos. E teremos uma sequência de programas neste mesmo diapasão. A você, meu caro economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, aguardo vocês no próximo programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.